Olá, meus queridos amigos, meus prezados ouvintes. Estamos de novo com Escola Bíblica Virtual e dessa vez vamos falar sobre os profetas menores. Os profetas menores são compostos por 12 livros e, explicando igual profetas maiores, profetas menores, eles recebem esse título de menores porque os seus escritos são menores, são capítulos menores, livros menores, volumes menores. Por isso esse nome, não menosprezando ou desvalorizando as suas profecias. Eu vou dividir em dois blocos. Primeira parte vou falar dos 6 primeiros e a segunda parte eu falo dos outros 6. Lembrando que todos os profetas eles fazem parte dos livros de Reis, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, para que a gente possa entender. E alguns profetas eles são contemporâneos, enquanto um profetizava no norte, outro profetizava no sul. Então é muito importante nós entendermos isso. Os 6 primeiros são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. O profeta Oséias é uma profecia que vai ser feita visando os atos dos líderes do povo que, ao errar, levava o povo também a errar. Então, como eles cometiam um erro, o povo seguia esses exemplos. E Oséias utiliza a sua experiência de vida para entender os desígnios de Deus para com o povo. Ele vai falar que quem não conhece as leis de Deus nem a Deus tem grandes consequências na sua vida. Porém, na sua profecia diz que sempre que há um erro na vida de um servo de Deus, deve haver o reconhecimento, o arrependimento e a mudança de atitude. O novo nascimento que Jesus fala no Novo Testamento. Então ele já vem alertando quanto a isso. O profeta Joel é conhecido muito pela uma parte da profecia que diz que vossos velhos terão visões, vossos jovens terão visões, profetizarão, essas questões aí. Mas, na verdade, Joel contemplou a destruição total do povo e vai começar a questionar por que uma calamidade tão grande acontece com o povo e qual o significado dessa calamidade, por que isso aconteceu. Então ele começa a questionar e ele mesmo responde o seu questionamento, que Deus fala para ele. E então ele, através da sua profecia, ele convida todos os habitantes da terra a refletirem sobre o que aconteceu, sobre essa calamidade que aconteceu. E eles chegam à conclusão que às vezes só uma calamidade de enormes proporções é o que vai fazer com que as pessoas voltem e se aproximem mais de Deus. Então ele entende dessa forma. E Joel ele sentia que o povo judeu, o povo de Judá, precisava transformar a sua vida segundo as orientações de Deus. E elas deveriam acontecer, só poderiam acontecer mediante o envio do Espírito Santo para atuar nos corações da forma como o Novo Testamento é apresentado, e não como eles imaginavam, que o Espírito Santo vinha e possuía uma pessoa e ia embora. Não, eles passariam a ter a compreensão de que ele habita na vida da pessoa e pode modificar a sua vida através de sua ação. Depois, o profeta Amós. O profeta Amós ele vem com uma questão diferente porque ele é boiadeiro e cultivador de sicômoros. Ele era pastor de gado. E ele deixa bem claro que ele é de um profeta diferente dos demais. Ele deixa uma mensagem bem explícita de que não adianta estar no meio do povo, que se denomina povo de Deus, falar, eu faço povo de Deus, eu sou evangélico, né? Como a gente tem hoje, eu tenho fé. Não adianta fazer isso, porque o mais importante é praticar os ensinamentos da Bíblia. Se a pessoa não pratica, então não tem valor algum só dizer isso. E o livro de Amós vai demonstrar que é muito perigoso que o ser humano, que a pessoa tenha certos poderes sobre as pessoas, porque não adianta falar em Deus ou falar que o serve se não respeita e ama as demais pessoas com atos, com sinceridade, com amor, com atitudes. Depois vem Obadias. Obadias ele vai retratar a situação que Jerusalém ficou, aquela situação caótica após a destruição de Jerusalém, aproximadamente aí no século V a.C., volta de quinto ou sexto, volta de 587 a.C., e ele vai fazer uma descrição simbólica sobre uma liga que estava se formando contra Edom. Vai falar da sentença de Deus sobre Edom e demonstra que Edom seria o contrário de tudo que ela dizia ser. O povo edumeu, né? Herodes é descendente deles. Edom, que é descendente de Esaú, faz parte dos habitantes das montanhas. Então ele vai mostrar, por isso ele vai dizer o seguinte, que o aniquilamento de Edom, a destruição de Edom seria feita com as mesmas pessoas que diziam ser suas amigas. Então as pessoas que Edom tinha como companheiros, amigos, e queriam massacrar Edom.
E ressalta que o fato de confiar nessas pessoas não era questão de sabedoria, muito pelo contrário, era falta de sabedoria. E vai dizer que as coisas seriam invertidas. Quem morava nas alturas, como no caso de Edom, seria abatido, porque Edom se gabava muito, como ele morava nas alturas, ele vencia muitas batalhas, porque o povo estava lá no vale e era mais fácil vencer. E fala, quem mora nas alturas vai perder, e quem mora no vale vai ser exaltado, vai estar morando nas alturas de Sião, o monte de Deus. Então, Obadias traz isso. Jonas é muito conhecido, que foi engolido por um peixe, todo mundo conhece a história de Jonas. Jonas vai trazer uma profecia contra Nínive. Nínive é uma das 3 capitais do Império Assírio, muito cruel, uma cidade muito sanguinária, que todo mundo temia, bem difícil mesmo, e Deus então chama Jonas para pregar essa cidade. E a maldade deles tinha chegado ao limite, Deus fala que vai destruir em 40 dias e destruir, e Jonas então prefere fugir. Por quê? Porque Jonas é um profeta nacionalista, ele sabe o que os ninivitas fizeram e a Síria fez com o seu povo, ele prefere que Deus destrua o seu inimigo. Então ele pega o navio, vai para viajar para Tarsis, uma viagem de 6 meses, quer dizer, 6 meses para ir, 6 meses para voltar, Deus vai destruir, acabou, não tem que prestar conta. Nesse meio tempo a gente conhece a história, Deus começa a trabalhar na vida do Jonas. Jonas não muda o seu pensamento, mas ele obedece. Mesmo sendo contrário, ele obedece. E Deus então faz a maior história de missões, a maior história de salvação que há do Antigo Testamento, que é perdoando o pecado de todos os ninivitas, que nós conhecemos essa história. E mostra que a misericórdia e o amor de Deus alcança as pessoas, até mesmo aquelas que são nossos inimigos e são cruéis. Por último vem o profeta Miqueias. Miqueias ele vai retomar lá na profecia de Amós, aquela profecia que Amós vai fazer mostrando que o povo deveria seguir os ensinamentos de Deus, e vai terminar a sua profecia com uma oração de louvor a Deus. Amós vai alertar todas as nações dizendo que elas verão o poder de Deus e vão reconhecer que a lei de Deus é para todos, não é apenas para o povo dele, mas ela é para todas as pessoas que habitam no mundo. Miqueias vai ressaltar que Deus olha para os pequenos e os faz grandes, quer dizer, aqueles que eram humilhados, que não tinham poder, eles seriam elevados. E vai dizer que surgiria um novo rei então de Belém Efrata, uma cidadezinha pequena, né? Daí vem a profecia de Itu, Belém Efrata, então, que Jesus vai nascer dali. E que essa pessoa conheceria todos os ensinamentos dados a Moisés e iria colocá-los em prática, e seria um pastor-rei que andaria nos caminhos de Deus e faria o povo habitar em segurança. A profecia que Jesus vem e cumpre. Então Miqueias é o livro que vai apontar mais especificamente para Cristo, a profecia da vinda de Cristo. Bom, aí estão os 6 primeiros livros dos profetas menores, que é importante conhecermos, que é importante nós entendermos. É lógico que precisamos ter um conhecimento mais profundo de cada livro, mas é só um resumo para você ter uma noção quando você ler e entender um pouco melhor. Mais para frente a gente pode fazer eu posso colocar uns estudos, ou quem sabe a gente faz até um curso mais profundo de cada livro dos profetas menores. A gente vê isso aí mais para frente, ok? Não esquece de dar um likezinho, compartilhar para que as pessoas possam ter acesso, possam conhecer, compreender. Se você tem alguma dúvida, tem uma sugestão, manda aí para a gente ver, para que eu possa entender. Às vezes tem uma dúvida de algum livro, de algum assunto, eu posso fazer um estudo para você, posso fazer em vídeo, posso fazer com slide para que você possa compreender. E lembrando também que a partir de agora nós já temos esse canal no YouTube. Então, do mesmo jeito que está no Facebook, está no YouTube, você pode compartilhar com outras pessoas, tá bom? Espero que você tenha gostado e conto com você aí para sugerir e dar suas críticas para que eu possa melhorar cada vez mais. Um abraço.